Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vim comentar para vocês a possibilidade do Bitcoin estar iniciando uma fase de derretimento. A gente também vai comentar outras possibilidades, como a possibilidade dele ficar lateral, que é totalmente possível, e também a possibilidade disso ter sido uma retração para que continue uma movimentação de compra. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Vocês só precisam descer um pouquinho a página, tanto pelo celular quanto pelo computador, clicar no botão inscrever-se, deixa o seu gostei no vídeo, porque o conteúdo aqui vai ser bem completo. Vou estar analisando vários pontos do mercado que podem indicar uma possível queda, um impulso nesse movimento de queda no caso, né? E também vou estar analisando as possibilidades do mercado seguir outras tendências, como a possibilidade dele ficar lateral ou até mesmo receber um impulso de compra, certo? Sem mais delongas, vamos aqui para análise. Aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin no dia de hoje. A gente vê que a gente abriu já em queda, não deixamos nenhum pavio praticamente aqui até o momento. São 13 horas no horário de Brasília e a gente já vê esse volume gigantesco se formando. Lembrando que a vela se fecha só às 21 e já superamos o volume de todos os dias anteriores, praticamente da semana inteira, se você for pensar. E a gente está tendo essa grande queda, onde a gente rompeu uma das nossas linhas de tendências dos estudos. A gente tinha essa linha de tendência aqui, que foi rompida na abertura desse candle. Isso é um ponto importante para a gente ficar de olho. Por quê? Porque no gráfico semanal, isso pode estar começando a se formar uma bandeira de baixa, onde caso esse candle feche abaixo desse rompimento, a gente vai ver um impulso nas vendas. Outro detalhe importante, o estocástico semanal, a gente ficou bem sobrecomprado mesmo. Não tanto quanto nessa região de preço, mas como eu comentei em outras análises, isso pode nos trazer a uma nova onda de vendas, como foi neste candle aqui. Olha, a gente ficou sobrecomprado nessa indefinição e posteriormente a gente viu uma, duas, três, quantas semanas seguidas de queda? Posteriormente a gente viu praticamente 11 barras semanais de quedas seguidas, certo? Então vamos ficar atentos, porque tendo isso em vista a gente pode muito bem estar formando um padrão de bandeira de baixa, que para quem não sabe, a bandeira de gráfico é quando o gráfico faz esse comportamento. A gente vem de uma tendência de baixa forte, lateralizamos em um canal ascendente e posteriormente a gente rompe esse canal para baixo. A projeção dessa figura gráfica, como a gente pode ver, seria essa. A gente faz uma tendência primária, que a gente considera o mastro. Posteriormente a gente faz esse canal de alta, que geralmente ele é feito de forma de duas linhas de tendências paralelas, que é o que a gente pode ver aqui no gráfico. E depois disso a gente vê o rompimento dessa bandeira com os alvos projetados em 100% dessa onda a partir da última mínima. A gente copiar e colar, a gente vê que a projeção acaba sendo a amplitude desse mastro a partir do ponto que ele rompe essa bandeira. A gente pode ver aqui alguns exemplos no gráfico. A gente pega o mastro, coloca o stop acima da máxima de movimento e o alvo na amplitude desse mastro, certo? Então, tendo esse conhecimento, a gente consegue replicar isso no gráfico, certo, gente? Aqui a gente vê a nossa bandeira de baixa. A gente pode estar traçando a partir dessa movimentação que rompeu essa mínima, ou a gente traça a partir dessa movimentação aqui, certo? Então, tendo isso em vista, vamos traçar a amplitude maior da bandeira, que seria no semanal essa aqui, onde houve essa troca de tendência a partir desse que é no semanal, e replicamos esse mastro a partir da última alta do movimento, que seria essa. A nossa projeção dessa bandeira a partir desse ponto seria do fractal maior, daria um alvo em 9.300 mais ou menos. Então é um alvo possível, lembrando que a projeção pode ser feita até 70 ou 80% desse caso. Lembrando que essa bandeira pode parar um pouco antes, porque a gente sabe que tem suportes importantes antes dessa região. Se a gente olha o semanal no passado, a gente vê que tem uma resistência de preço aqui nessa região de 12.000,
11.900 a 12.000, vamos arredondar, certo? É que foi uma resistência. A gente sabe que essa região foi testada diversas vezes como resistência e a gente sabe que toda resistência rompida vira um suporte de preço. Então a gente tem essa região de 11.500 de suporte de preço. A gente tem também a região desse topo anterior, que é o nosso fundo atual como suporte de preço antes da projeção desse fractal maior, que são pontos que não devem ser ignorados nessa projeção. Outra projeção um pouco menos pessimista seria se a gente pegasse a amplitude dessa máxima aqui. A gente pode fazer aqui, traça amplitude, traça máxima, traça mínima, copia e cola, e nosso alvo dá na região de 13.800 mais ou menos. Vou arredondar para cima, 13.900 seria um possível alvo desse padrão gráfico que a gente vê no gráfico semanal, certo? 14.000 cravado. Além de ser um número bola, né, que tende a ser uma resistência psicológica uma resistência ou suporte psicológico muito fortes. Passando para o gráfico diário, a gente vê que a gente está bem sobrevendido, porém isso não significa que necessariamente vamos reverter, tá, gente? Como foi aqui, a gente sabe que anteriormente a gente entrou em sobrevenda e após entrar em sobrevenda a gente teve uma queda de 40% no valor total em uma semana de negociações, se mantendo dentro do período de sobrevenda. Então, quando a tendência é muito forte, a gente vê o preço se mantendo nesse parâmetro aqui, nessa região de sobrevenda ou de sobrecompra se a tendência for de alta. É comum a gente ver isso acontecendo. A gente já viu mais de uma vez isso acontecendo. Aqui também, nesse fundo, foi a mesma coisa. A gente entrou em sobrevenda e passou mais cerca de 5 candles seguidos diários em sobrevenda. Aqui também, ó, sobrevenda 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles em sobrevenda. Se a gente seguir essa tendência de manter 6 dias em sobrevenda com o preço caindo, a partir desse candle a gente veria essa queda se prolongando até dia 24 de agosto. Lembrando que dia 26 de agosto a gente tem o discurso do Powell, que para quem não sabe é o presidente do Fed. Então ele pode dar dicas de como serão os próximos aumentos ou aproximações do Fed em setembro. Então isso aqui é uma data importante para a gente ver que o preço com certeza vai ter volatilidade nesse dia. Não consigo dizer porque se vai ser uma volatilidade positiva ou negativa, mas com certeza é um dia muito importante para o mercado de criptoativos. Como eu disse no meu vídeo passado sobre a última ata da reunião do FONC, a maioria dos participantes, quase todos os participantes, defendiam um aumento de 75 pontos percentuais, enquanto o mercado esperava 50%. Por isso que a gente viu uma reação de venda no mercado, porque quando o mercado precificou essa possibilidade, a gente viu as vendas sendo feitas. Então isso impulsiona as nossas perspectivas vendedoras, mas é importante a gente notar que ainda temos algumas regiões de suporte no diário também. Quais seriam essas regiões de suporte? Primeiramente, esse topo aqui, que é uma resistência de preço importante, que esse gráfico diário de hoje vai dizer muito sobre como que o preço está reagindo. É a nossa principal suporte e mais importante caso a gente queira manter uma tendência de alta no mercado de criptoativos. Abaixo disso temos essa mínima aqui, que foi um dos impulsos compradores que a gente viu a partir do dia 18 de julho. A gente vê que teve um forte impulso de compra romper essa região e posteriormente retestando essa região a gente viu outro impulso de compra. É uma região de preço que a gente, preferencialmente pensando em um ponto de vista comprador, não podemos perder essa região de preço, ela é muito importante. E a partir desse rompimento a gente sabe que a gente rompeu também a média móvel de 200 períodos semanais, que agora vem atuando como uma resistência do preço junto do bloco de ordens que rompeu essa LTA. Então a gente pode esperar sim um reteste dessa região de preço aqui, com confluências de região de resistência da média móvel de 200 períodos e o início das ordens que deram impulso a esse candle fortemente vendedor.
certo? Então é uma região que com certeza vai ser defendida por quem tem ordens de venda abertas nessa região. Outra região de suporte importante também que temos no gráfico diário é essa mínima aqui, do dia 13 de julho. É uma região de suporte importante que a gente não pode deixar de lado. Vou arredondar aqui os valores para ficar mais fácil a compreensão. Então temos como regiões de suporte importantes abaixo do preço 19.000 e 20.800 a partir do candle de hoje, dia 19/8. Abaixo disso temos o nosso último fundo em 17.560. Lembrando que isso são regiões de suporte, então o preço pode sim dar uma fisgada no pavio um pouco abaixo ou acima dessas regiões. Então é muito interessante a gente ficar de olho em uma região de suporte, assim como está sendo até o momento. A gente tocou nessa região aqui de abertura e fechamento desses 3 candles e estamos recebendo um pouco de impulso comprador. Interessante mesmo, na minha visão de mercado, seria fechar esse candle diário acima de 21.850 para mantermos uma expectativa compradora no mercado, certo? Tendo essa linha de tendência rompida, a gente pode tentar traçar outro canal de alta um pouco menos íngreme, usando o pavio dessas velas, e a gente vê que o preço está respeitando até o presente momento esse ponto de vista desse canal. A gente pode replicar ele para cima para ver se ele vem sendo respeitado, e sim, ele vem sendo perfeitamente respeitado, certo? Então isso aqui pode segurar o gráfico para não nos render uma projeção daquela bandeira. A gente pode sim estar vendo o gráfico do Bitcoin seguindo o padrão dentro desse canal, que seria esse padrão de movimentação, né? Topo do canal, fundo, topo do canal, fundo, fundo do canal, topo do canal, e manter nessa faixa de negociações, nessa região de preços, por assim dizer. Se a gente analisar o SP500, que a gente sabe que o SP500 tem muita importância, a gente sabe já pelas nossas análises macro. Se você não conhece as nossas análises macro, tem uma playlist no canal onde tem todas as nossas análises macro de mercado, e você pode acompanhar o desenvolvimento dos nossos estudos. Mas atualmente a gente já sabe que a gente está nessa região de resistência muito forte, com mais de 3 confluências no gráfico semanal do SP500, que seria essa região de Fibonacci, dessa queda, que pode nos levar a novos fundos. Se você traça a amplitude dessa onda até a mínima projetada pela máxima, a gente vê que a gente romperia essa média móvel de 200 períodos, o que já aconteceu anteriormente nesse crash do Covid. Aqui a gente fisgou um pouco abaixo dela também, e aqui a gente também fisgou um pouco abaixo dela nesse bear market de 2011. Então 2011, 2020 e agora em 2022 seria uma possibilidade de rompimento dessa média móvel. Porém, se a gente for analisar com um ponto de vista imparcial, pode ser que a gente segure nela, porque é muito comum do preço segurar nessa média móvel. Aqui a gente viu que segurou na média móvel, segurou na média móvel e segurou na média móvel aqui também. Outro ponto importante que a gente pode ver é que a gente está sobrecomprado, porém em períodos de alta é comum a gente ficar sobrecomprado por muito tempo, inclusive depois de um período de vendas, como foi aqui. Foi um período muito menor de vendas, mas posteriormente a gente ficou várias semanas sobrecomprados. Anteriormente aqui também vimos esse comportamento, a gente ficou várias semanas sobrecomprado no SP500, e aqui também a gente pode ver que é um padrão que comumente se repete. E se a gente for ver mais adiante, em momentos que a gente buscou a média móvel de 200 períodos e ficou sobrecomprado, depois a gente vê que é totalmente possível, porque aqui a gente buscou a média móvel, testou essa região, ficou sobrecomprado, e posteriormente a gente foi fazer um teste dessas médias móveis e continuamos o movimento de queda. Aqui
foi a mesma coisa, a gente ficou sobrecomprado por várias semanas após romper essa média móvel de 200 períodos. E mais no passado, de novo, a gente pode ver isso acontecendo. A gente tocou lá na média móvel de 200 períodos, ficou sobrecomprado e se manteve assim por várias semanas sem uma retração mais funda. Seria um movimento em V. A gente vê que é muito comum esse movimento em V no SP500 quando a gente toca na média móvel de 200 períodos. O gráfico vem fazendo esse movimento, ele cai fortemente, interage com a média móvel de 200 períodos e se recupera em várias semanas seguidas e acaba não fazendo a retração de 50% dessa movimentação. É algo que, se a gente for ver os últimos ciclos de bear market, não é tão inesperado que de acontecer. Então, por mais que aqui seja uma região de resistência muito intensa, pode ver que a gente não apresenta uma rejeição tão grande quanto no Bitcoin. Isso é um ponto positivo que pode nos trazer a perspectiva de lateralização ou até mesmo retração para possível movimento de compra no nosso querido Bitcoin. Mas um estudo que nos deixa preocupado é o dólar indexado, que a gente tem que se manter de olho. Isso aqui vem se formando um pivô de alta no semanal, que pode nos levar a novas máximas. A gente já rompeu as máximas de 4 semanas atrás até o momento. E vamos ver se a gente vai conseguir romper esse topo aqui, ou faremos um topo duplo para uma possível retração no dólar indexado. São pontos importantes, porque se a gente rompe esse topo no dólar indexado, a gente com certeza vai ver novos impulsos vendedores, podendo nos levar aos alvos das bandeiras de baixa estudadas no início desse vídeo. Então temos que ficar atentos ao comportamento do DXY e do SP500. Lembrando que o SP500 ele está em um ponto onde é mais fácil ele cair do que subir, só que também a gente sabe que após interagir com a média móvel de 200 períodos, é comum o gráfico se manter sobrecomprado por um tempo. Aqui a gente pode ver uma retração, uma consolidação talvez futuramente, caso a gente não tenha novos impulsos vendedores, para continuar esse movimento de alta, onde já aconteceu o mesmo aqui. A gente enfrentou uma região de preço que era uma resistência, a gente teve um grande volume de vendas aqui, só que fechamos praticamente na abertura do candle e posteriormente continuamos o movimento de subida. Aqui a gente nem mesmo encontrou essa resistência, só depois dessa recuperação em V que a gente viu uma retração do preço para a média de 50 períodos e depois continuamos usando ela como suporte. Aqui a gente acabou de romper essa média de 50 períodos, a gente pode ver que ela pode sim ser um suporte importante do preço e temos confluência de regiões de suporte importante com essa média móvel semanal de 50 períodos, que seria esse topo anterior aqui e esse fundo anterior. Então o cenário pode ser que não esteja tão negativo quanto muitos criadores de conteúdos estão nos trazendo e estão querendo trazer um pânico para nós operadores de mercado. Nós, como operadores, devemos estudar todos os cenários possíveis para estar preparado para atuar em qualquer cenário. E é isso que a gente está fazendo nesse estudo. A gente já tem uma possibilidade de lateralização, uma possibilidade de derretimento de baixas extremas no volume e a gente está preparado para todos. A gente também pode se preparar no Bitcoin para isso ser um possível movimento de retração no gráfico semanal, onde a gente teve essa onda de baixa e estamos agora interagindo entre 0,5 e 0,6, podendo nos dar início de um pivô de alta, onde o preço sobe, retrai 50 a 60% para depois replicar a amplitude dessa onda para cima a partir da mínima desse movimento. A gente veria essa movimentação se isso se consolidar um pivô de alta. A gente subiu, nós estamos descendo agora e caso a mínima seja essa mínima que está sendo usada como exemplo, a gente vai ver uma projeção de preço em 30.500 se nós tivermos uma amplitude de 100% da onda anterior pelo gráfico semanal, que com certeza esse movimento demoraria algumas semanas
E essa média móvel de 50 períodos, como ela vai descendo semana a semana, há grande possibilidade dela se encontrar com o preço nessa região, nos trazendo uma confluência de estudos. Outro estudo importante para essa confluência de estudo de alta seria a projeção no gráfico semanal dessa linha de tendência de baixa. A gente vê que essa projeção nos daria um alvo muito possível dentro dessa região. Essa projeção é muito válida, é uma linha de tendência que tende a ser forte, então isso nos reforça com 3 projeções diferentes que nos dá a mesma região de preço aqui, entre 28.750 e 30.500, atuando como uma forte resistência de preço, além de ser um fundo anterior. Então são 3 confluências de estudos diferentes nos trazendo essa mesma região de preço de 29.150. Aqui também foi onde o preço tentou se segurar nessas semanas, então é uma região de preço muito importante, onde caso a gente veja uma retração bem sucedida nesse candle, não chegando a novas mínimas no final dessa semana, no sábado, no domingo, às 21 horas, a gente pode sim ter esse alvo bem realista e dentro do nosso canal de alta do gráfico semanal, certo? Então é isso, esses são os estudos aqui desse atual derretimento do Bitcoin. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro que não existe apenas uma possibilidade. A gente pode ver o preço tendo possibilidade igual de tanto ter um impulso vendedor, quanto lateralizar, quanto ter um impulso comprador, mas é importante a gente monitorar a ação do preço dentro das nossas regiões de estudos, tanto do Bitcoin, quanto do dólar indexado, quanto do SP500. São pontos importantíssimos que você, fazendo monitoramento dessas regiões importantes de preço, todos em conjunto, você consegue ter um contexto macroeconômico melhor do que visualizando apenas o gráfico do Bitcoin e apenas visualizando o gráfico diário de uma grande venda, certo? Espero que tenham gostado desse estudo, onde eu trouxe as 3 possibilidades, como eu disse anteriormente. Se inscreve no canal, dá aquela força no YouTube, entender que vocês estão gostando do vídeo, dá aquele like também. Deixa um comentário aqui se você gostou do estudo, se você tem alguma opinião divergente também, a sua opinião será bem-vinda, vai com certeza agregar os estudos aqui no canal. Então é isso, obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.